O Centro de Documentação e Memória da Fundação Maurício Grabois tem dois grandes conjuntos de atividade. Um mais ligado à documentação, onde os verbos são preservar, organizar, catalogar e acondicionar documentos produzidos pelo PCdoB ou sobre o PCdoB. Mas não só sobre esse partido, sobre a esquerda brasileira em geral, sobre as lutas do povo, sobre outros partidos comunistas e operários e do próprio movimento comunista internacional. Desenvolver linhas de pesquisa, produzir materiais sobre a história dos comunistas brasileiros, divulgar essa trajetória como ação da luta pela hegemonia política. Em 2011, o Centro de Documentação e Memória da Fundação Maurício Grabois foi aprovado no edital da segunda chamada pública do projeto Marcas da Memória da Comissão da Anistia. O Marcas da Memória consiste em selecionar projetos cujo objetivo seja de preservar e divulgar a memória sobre as arbitrariedades da ditadura militar. Para esse fim, são realizadas entrevistas com militantes e ex-perseguidos políticos, bem como a produção de documentário, a exposição de fotografia, a preservação de filmes, musicais, palestras, a preservação e organização de acervos e produção de material didático. O projeto do Centro de Documentação e Memória organizou um acervo com aproximadamente 15 mil fotos. Digitalizou 300 fotos e 15 cartazes. Digitalizou também o jornal Tribuna da Luta Operária, de 1978 até 1988, e o jornal A Classe Operária, com as edições de 1967 até 1988. Todo esse material está sendo disponibilizado no sítio do Centro de Documentação e Memória, no portal da Fundação Maurício Grabois. Quando nós começamos a trabalhar com as fotos aqui no CDM, era mais ou menos uma massa heterogênea de 30 mil imagens. Heterogênea porque algumas estavam identificadas, outras não estavam identificadas. O que nós tivemos que fazer? Pegar esse conjunto, destrinchar, separar em categorias assuntos pertinentes à história do partido, categorizar aquelas que não estavam categorizadas, que não existia a mínima identificação, e começar essa triagem, separando cópias, duplicidade, fotos repetitivas, criando alguns critérios para um acervo de guarda permanente de imagens. Então todo esse trabalho foi feito ao longo desse tempo, até se criar identificação de todas as fotos, ou através de pesquisa, ou através de entrevista, conhecimento de pessoas que participaram desses momentos da história. E hoje nós conseguimos ter um acervo que pode ser consultado por qualquer pessoa. Hoje essas imagens estão categorizadas, nós temos uma coleção de fotografias categorizada por assuntos, elas estão minimamente indexadas e registradas num inventário que é a base para uma futura base de dados. Esse inventário permite que você, através de uma palavra-chave, de um nome, de um lugar, de uma categoria, você consiga localizar essa imagem. Essas imagens elas foram, depois de tratadas e indexadas e catalogadas, elas receberam uma numeração e essa numeração é a nossa base de busca da imagem. Ela foi acondicionada num material especial, é um material para a vida inteira, que não agride a imagem de forma nenhuma. Ela tem um código
E através do inventário que nós temos, você localiza e chega na foto. O objeto principal do projeto foi a publicação do livro Repressão e Direito à Resistência aos Comunistas na Luta contra a Ditadura. Foram realizadas 52 entrevistas com ex-perseguidos políticos das 5 regiões do Brasil. Viajamos para Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais e em São Paulo foram realizadas entrevistas com militantes e ex-militantes de outros estados. Cada entrevista possui em média 3 horas de duração, resultando um total de 150 horas de entrevistas. Todas essas entrevistas estão disponíveis no acervo do Centro de Documentação e Memória e da Comissão de Anistia. Aí nós gritamos, falou, vai vir polícia, quem pegou casa, pegou, quem não pegou não vai pegar mais. Aí aquela massa saiu, era de madrugada, só barulho estourando, pá, 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 entrando, escrevendo ocupado. Pessoal para me prender, e aí eu começo a resistir, né? Eu resisto à prisão, eu vou lutando com eles. E fui gritando o nome do meu pai, falando que eu era estudante da Química, o nome do meu pai e o telefone. Eu me lembro que eles me botaram num caminhão. E aí depois a gente foi direto para o Tiradentes. Aí no Tiradentes todo mundo foi fichado, sacramentado, fotografado, impressão digital, etc, etc. Ele já era odiado lá na Bahia. Aí fecharam o carro. Aí Juraci, que é metido a valente, saiu do carro para enfrentar o pessoal, para ver se com isso. Que nada, ele nem começou a jogar pedra. Pedra, porque tinha uma construção do lado, com um bocado de pedra, eu pegava a pedra e cacetava a pedra. Aí o oficial saiu até atrás do... E o oficial ficou na frente, protegendo o Juraci. E eles me torturando, né? E falavam, você até parece que é filho do Daniele. Entendeu? E nós fizemos com ele, vamos fazer com você, para você ficar esperto também. Que eu sabia que ele tinha morrido na prisão, né? Na tortura. E aquilo, em vez de me abater, aquilo me dava era mais ânimo. Aí o cara olhou para mim assim e disse, filha de uma puta. Se você não colaborar era abrir, né? Mais tarde você vai se fuder. Aqui não tem boa não, viu? Aqui você tá na fronteira com o Chile. Aí eu não me contive, rapaz, dei uma gargalhada, né? Você tenso. Como é que eu saí do Crato, do Juazeiro, de carro, ia estar em alguma fronteira? E Chile e Equador não tem fronteira com o Brasil, pô. O projeto Repressão e Direito à Resistência, os comunistas na luta contra a ditadura, é continuação daquilo que o CDM já vinha realizando. Desde 2008, realizamos sistematicamente inúmeras pesquisas a partir da oralidade de antigos militantes. Esses testemunhos têm um imenso valor enquanto fonte, já que documentos foram destruídos pelos próprios militantes para garantir a sua vida, de companheiros e do próprio Partido Comunista. O testemunho desses militantes reflete diretamente a história de um país politicamente dinâmico e mostra também uma organização partidária com uma trajetória rica e inovadora, que nunca abandonou os palcos da luta por democracia, liberdade, soberania e nunca deixou a bandeira do socialismo cair. Ao término deste projeto, o CDM continuará a realizar entrevistas. Nosso programa de história oral é perene. A história política do Brasil, em particular dos comunistas, tem uma infinidade de temas para serem abordados de diversos aspectos. Comecei a assumir os trabalhos de bairro e foi com a minha presença no movimento da caristia, por não poder participar do outro, que o movimento da caristia também ganhou aquele impulso danado, que acabou desembocando no abaixo-assinado e indo para a Praça da Sé,
e depois até em Brasília, né? No conjunto da América Latina, praticamente todos os países aqui da América do Sul e mesmo da América Central, né, estavam sob ditaduras militares, né? E quando eu descia a Estação Paraíso do metrô, o nome significativo, né, Estação Paraíso, quando eu estava descendo a estação para pegar o metrô, eu fui preso. Tudo escuro, você não enxerga nada, né? Porque, além de que está escuro, num quadrado de madeira escuro, com a luz apagada e com aquele barulho ensurdecedor e aquele gelo, né? Porque você chega, a primeira coisa, você tem que ficar nua na frente deles. Ele pegou a cadeira assim, aí levantou, partiu para cima de mim com aquela cara feroz e baixou a cadeira para me matar. E me algemaram numa cadeira, sentada olhando para aquilo. E falaram, pegamos sua menina e ela já está chegando. E aí ficava repetindo para mim, ó, o que nós vamos fazer? Aquelas coisas terríveis. Aí quando começou aquela queda enorme do PCB, onde caiu a direção do PCB todinha, caiu o Herzog, o comitê de jornalistas dele, comitê cultural, a nossa tortura até diminuiu, porque eles tinham que torturar os outros também. Em cima dessa grade, protegida, portanto, uma grade robusta, né, tinha alto-falantes que emitiam sons altíssimos, tinha também uns canais por onde entrava o ar frio, daí o nome geladeira. Né? Esse projeto compõe um amplo movimento que não é só da Fundação Maurício Grabois, mas um certo anseio nacional por resgatar essa história de resistência à ditadura militar. Desde a formação da Comissão dos Desaparecidos Políticos, passando pela constituição da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e culminando na constituição da Comissão da Verdade. Portanto, né, cabe a nós, à esquerda, aos setores democráticos, resgatar essa luta travada pelos povos, nesse caso particular, do povo brasileiro. Uma tarefa que se coloca para a gente hoje é valorizar esse trabalho de memória, de conhecimento da história, e a partir dele podemos fazer também construir nossas estratégias para transformar o Brasil num Brasil mais democrático, socialmente mais justo, né? Isso que a maioria do nosso povo deseja. Bom, sou Dinésio Nunes Aguiar, militante do partido desde 1950, tendo participado dos principais momentos da vida partidária, das lutas, principalmente do período difícil que nós vivemos, que foi o período da ditadura militar. Foram 21 anos de clandestinidade, 21 anos de luta, mas também uns anos gloriosos da vida do nosso partido, desde a sua reorganização. E vim para cá, convite do Adalberto e o Augusto, para ajudar aqui na catalogação, organização dos documentos do partido que diz respeito à sua história política, organizativa, ideológica e das ações desenvolvidas pelo partido. São documentos que marcam a vida do partido e a orientação. Conhecê-los criticamente, vendo os lados positivos, os lados negativos daquilo que foi, inserido numa realidade concreta, que era aquela realidade em que ele foi elaborado, você tem, né, uma visão clara de como é que o partido veio se formando. Entendeu? O partido chegou a ser o que é hoje, é todo esse processo. Ele não é um processo assim, retilíneo, foi desse jeito chegou aqui. Não, pelo contrário, não existe a história revolucionária de forma retilínea. Ela é sempre cheia de nuances, de vais e vens. É o que nós dizemos aqui, quer dizer, é uma espiral, né? Ela vai sempre se elevando, com acertos e com erros. Agora, conhecê-los, a memória é exatamente isso, porque é uma memória documentada. Não é uma memória de pensamento, de lembranças, mas de documentos que estão aí e que marcam o que foi, né, realmente todos esses anos da vida do nosso partido.